Você é oficialmente Hal Jordan, piloto de testes, e para o seu azar, o futuro Lanterna Verde. Mas antes de qualquer anel mágico ou uniforme verde colante, você é apenas um garoto. Um garoto que teve o prazer de assistir seu pai, um piloto como você viria a ser, explodir em um acidente de avião bem na sua frente. Parabéns, né? Seu nascimento como o herói que conhecemos é forjado no trauma mais puro e simples. É tipo receber um manual de como salvar o universo, mas a primeira página é a cena mais aterrorizante da sua vida, tocando em loop na sua cabeça para sempre. Que loucura, né? Sua carreira de piloto de testes não é uma homenagem, é uma obsessão. Sua vida é como a de um carro de corrida que viu o modelo anterior bater e explodir em uma falha catastrófica. Em vez de ir para um museu, você decide passar o resto da vida correndo na mesma pista, sempre no limite. Basicamente, para ver se a mesma coisa acontece com você. Não é coragem, é uma péssima rotina de manutenção pessoal, uma forma bem barulhenta de gritar por ajuda. Essa sua fama de ser o homem sem medo é a sua maior mentira. Não é ausência de medo, é teimosia, uma recusa infantil de lidar com o que aconteceu. Você não superou o trauma, você o trancou em um porão escuro na sua cabeça e jura que a porta não existe. Que jeito saudável de processar as coisas, você não concorda? Essa sua coragem é na verdade uma ferida aberta disfarçada de armadura, uma instabilidade profunda que te torna um piloto excelente, mas um ser humano completamente quebrado. Pois é, você é uma bomba relógio psicológica, um poço de problemas não resolvidos, disfarçado de piloto arrogante e destemido. E o universo, em sua infinita e cruel sabedoria, está prestes a te dar a arma mais poderosa que existe, baseando-se exatamente nessa sua característica mais falha. Que ótima decisão de contratação. Bom, sua carreira de herói começa não com uma escolha sua, mas com um acidente. Um alienígena de pele vermelha chamado Abin Sur, um lanterna verde, cai com sua nave na Terra. Antes de morrer, ele ordena que seu anel encontre um sucessor digno, alguém totalmente honesto e sem medo. E de todas as almas do planeta, quem a tecnologia super avançada escolhe? Você, pois é, o cara cujo heroísmo é na verdade um trauma não resolvido. Que ótima decisão de contratação. O anel funciona como o pior recrutador de RH do universo. Pense nele como um programa de computador com um único filtro de busca: sem medo. Ele escaneou sua personalidade, viu sua imprudência e sua capacidade de ignorar o perigo e marcou a caixinha com entusiasmo. Não houve entrevista, nenhuma verificação de antecedentes para ver se você era mentalmente estável, nada. Foi uma contratação baseada em uma única e mal interpretada palavra-chave. A tecnologia alienígena simplesmente não conseguiu distinguir entre um soldado corajoso e um viciado em adrenalina com um desejo de morte mal disfarçado. Legal, né? O destino de bilhões de vidas em todo o setor espacial. 2814 foi selado por esse erro de contratação cósmico. Você não foi escolhido por sua força de caráter, mas por sua cicatriz mais profunda. A característica que te torna o candidato ideal para a tropa é, na verdade, a sua maior falha como pessoa. Que bela base para uma carreira de policiamento galáctico, você não concorda? Ok, então você é introduzido na tropa dos Lanternas Verdes. E não é um chamado nobre, é o resultado de uma negligência cósmica. Sua vida inteira de sofrimento está prestes a piorar exponencialmente, porque você, o homem quebrado, acaba de receber o poder de um deus e um emprego que garante que você nunca, jamais terá a chance de se curar. Então você tem o anel e com ele vem um novo emprego e novos chefes. E que chefes? Conheça os Guardiões do Universo, em uma raça de anões azuis imortais do planeta Malthus, que são frios, arrogantes, desprovidos de emoção e, o mais importante, catastroficamente incompetentes. Eles se nomearam os árbitros da ordem cósmica, mas o histórico deles não é de sabedoria. É uma lista interminável de fracassos que outros como você têm que limpar. Bom, pelo menos a gestão da sua nova empresa é experiente, né? Pense nos Guardiões como os fundadores de uma startup de segurança que só cria produtos defeituosos. O primeiro grande projeto deles foi uma força policial de robôs, os Caçadores Cósmicos. O resultado? Os robôs se rebelaram e massacraram um setor espacial inteiro.
um desastre. Depois, eles criaram a raça dos Psions, que também se rebelou. A tropa dos Lanternas Verdes, a qual você acaba de se juntar, não é a primeira grande ideia deles. É o Plano C, a terceira tentativa desesperada de criar algo que não exploda na cara deles. Sua nobre vocação como Lanterna Verde é, na verdade, um trabalho de limpeza. Você foi contratado para consertar a bagunça deixada pelos fracassos anteriores dos seus chefes. E eles te veem como um ser totalmente descartável, uma ferramenta para ser usada e abusada em missões suicidas, tudo para manter a reputação deles intacta. Eles são o tipo de chefe que causa um vazamento de óleo gigantesco e depois culpa o estagiário por não limpar direito com um pano de prato. Que bela organização para se jurar lealdade, você não concorda? Você arrisca sua vida por um grupo de executivos cósmicos que tem um histórico de criar mais problemas do que soluções. Seu trabalho não é manter a paz no universo, é ser o encanador que conserta os vazamentos constantes causados pela gerência incompetente. Ok, então você tem um emprego horrível com chefes incompetentes, mas pelo menos a sua ferramenta de trabalho é boa, certo? Você recebe a arma mais poderosa do universo, um anel que transforma seus pensamentos em realidade. O problema? Ele tem um defeito de fabricação ridículo. Não funciona contra a cor amarela. Pois é, a arma mais poderosa do universo é derrotada por um táxi, uma banana ou um post-it. Que bela peça de engenharia cósmica, você não concorda? Por bilhões de anos, seus chefes, os Guardiões, disseram a todos os Lanternas que essa fraqueza era apenas um bug no sistema, uma impureza, uma mentira. A verdade é muito, muito pior. Acontece que a tal impureza amarela era, na verdade, uma entidade parasita gigante e senciente chamada Parallax, a personificação viva do medo que os próprios Guardiões aprisionaram dentro da bateria de poder central em Oa, a fonte de energia de todos os anéis. E eles sabiam disso o tempo todo. Sua situação é como se a empresa te desse um supercomputador para o trabalho, mas te avisasse que ele explode se você abrir qualquer arquivo que tenha a cor amarela. Anos depois, você descobre que não é um defeito. Na verdade, a gerência instalou um vírus senciente e gigante no servidor central de propósito e decidiu, por razões de segurança, não contar a ninguém. É uma falha de segurança e uma quebra de confiança monumental. Essa não é apenas negligência, é uma traição institucional em escala cósmica. Seus chefes conscientemente te equiparam com uma arma defeituosa e esconderam a verdadeira natureza da falha, uma informação que poderia ter salvado incontáveis vidas. Cada lanterna que morreu porque um vilão estava usando o amarelo foi, na verdade, uma vítima da negligência criminosa de seus próprios superiores. Bom, pelo menos você pode confiar na sua liderança, né? Então você tem um anel defeituoso e chefes negligentes. E qual é o seu trabalho diário? Patrulhar o espaço e manter a paz? Na verdade, seu trabalho é lutar em uma guerra brutal e interminável contra a sua própria imagem no espelho, a tropa Sinestro. Seu antigo colega, Sinestro, decidiu que o medo era mais eficiente que a vontade. Criou um anel amarelo e recrutou um exército composto pelos assassinos em massa, sádicos e tiranos mais aterrorizantes do universo. Bom, pelo menos os seus oponentes são de baixo nível, né? A estratégia militar da tropa Sinestro é cruel e eficaz. Pense na guerra como um jogo de xadrez. A tática deles é eliminar os peões, tipo os recrutas recém-contratados como você, antes que eles tenham a chance de aprender a jogar. Eles caçavam ativamente e assassinavam lanternas novatos, muitas vezes antes mesmo de eles terminarem o treinamento. Seu novo emprego não é apenas perigoso, é um moedor de carne cósmico projetado para te matar antes mesmo de você saber o que está fazendo. Essa guerra é tão brutal que seus chefes, os Guardiões, são forçados a fazer algo que não faziam há milênios: mudar as regras da empresa. Eles reescrevem o livro sagrado deles para autorizar o uso de força letal. Parabéns, sua nobre vocação de policial espacial acaba de ser promovida a Esquadrão da Morte. A sua função, que era
era subjugar criminosos, agora é executá-los. Que bela mudança de carreira, você não concorda? Pois é, a guerra contra a tropa Sinestro te corrompe até os ossos. Mesmo que você vença, o custo é um trauma moral e institucional, do qual sua organização nunca se recuperará totalmente. Você não assinou o contrato para ser um soldado em uma guerra suja, mas é exatamente isso que você se tornou. Sua vida não é uma aventura, é um tour de serviço em uma zona de guerra psicológica e espiritual. Depois de sobreviver à guerra contra os psicopatas do medo, você provavelmente pensa que já viu o pior que o universo tem a oferecer. O próximo evento no seu calendário de trabalho é a Noite Mais Densa, que é basicamente um apocalipse de zumbis cósmicos. Uma nova tropa surge, os Lanternas Negros, um exército de mortos-vivos composto por seus amigos, colegas e inimigos caídos, todos ressuscitados para te causar o máximo de sofrimento. Pelo menos é uma ameaça que você pode simplesmente socar, certo? Errado. Ok, pense nesses zumbis como uma forma avançada de guerra biológica. O Anel Negro não apenas reanima o corpo, ele faz o download de todas as memórias e da personalidade do hospedeiro. A arma não é o zumbi em si, mas a informação que ele carrega. Ele usa suas memórias mais dolorosas, seus segredos mais sombrios e suas perdas mais trágicas, como uma senha para quebrar sua defesa mental antes de atacar fisicamente. É a forma mais cruel de armamento, uma que ataca diretamente suas emoções. Pois é, seu trabalho agora é um inferno pessoal e customizado. Você é forçado a lutar contra uma versão zumbi e falante de Abin-Sur, o alienígena moribundo, que te deu o anel e este emprego amaldiçoado em primeiro lugar. Imagine ter que lutar contra o cadáver reanimado de um mentor enquanto ele grita todas as suas inseguranças na sua cara. Que bela forma de testar seus funcionários, hein? Bom, este evento é tão devastador que força uma aliança desesperada entre todas as tropas coloridas do universo apenas para sobreviver. Sua vida como Lanterna Verde não é só lutar contra o mal, é lutar contra o seu próprio passado armado, uma experiência projetada para te quebrar. E o pior é que, mesmo que você sobreviva, as memórias dessa luta ficam para sempre. Bom, depois de sobreviver a guerras, zumbis espaciais e uma gestão terrível, você acha que merece uma folga, certo? Errado. O universo decide que você ainda não sofreu o suficiente. Enquanto você está fora, sendo um bom policial espacial, os vilões Mongul e o Super Ciborgue aniquilam completamente a sua cidade natal, Coast City, matando todos os 7 milhões de habitantes, incluindo sua família e amigos. Pois é, sua recompensa por todo o seu serviço é a perda total e absoluta de tudo o que você já amou. Em um ato de pura dor e desespero, você faz a única coisa que um homem com um anel mágico faria: tenta consertar. Você usa seu poder para recriar Coast City, tijolo por tijolo, pessoa por pessoa, em uma construção de luz verde sólida. Não é um ato de arrogância, é o grito de um homem quebrado. E qual é a resposta dos seus chefes, os guardiões, a este colapso mental compreensível? Simpatia? Apoio psicológico? Não. Eles te enviam um e-mail corporativo cósmico te repreendendo friamente por usar o equipamento da empresa para ganho pessoal e exigindo que você se apresente para uma ação disciplinar. Pense na política de uma empresa. É como se sua casa pegasse fogo e você usasse o laptop do trabalho para acionar o seguro. Em vez de ajudar, seu chefe te liga para te dar uma bronca por usar a propriedade da empresa para fins pessoais. Que nível de indiferença insensível, você não concorda? Ok, este é o ponto de ruptura, a traição final. Para você, um homem que acabou de perder tudo, a indiferença burocrática dos seus superiores é a gota d'água. A dor se transforma em fúria, aquele trauma que você guardava desde a infância, a bomba relógio na sua cabeça finalmente explode. E você decide que se seus chefes não vão te ajudar a consertar o mundo, você vai tirar o poder deles à força. Enlouquecido pela dor e pela traição burocrática dos seus chefes, você voa para Aoa. Seu plano? Não há bem um plano, é pura fúria. Você decide que se pode tomar o poder da bateria central, pode consertar tudo, pode trazer sua cidade de volta. O que se segue é um dos capítulos mais sombrios da sua carreira. Você abre um caminho sangrento através da sua própria tropa, matando amigos e colegas com quem você lutou lado a lado. Seu amigo Kilowog, seu rival Sinestro,
todos caem diante de você. Que bela forma de pedir demissão, você não concorda? Pense nisso como uma barragem. Por anos ela aguentou a pressão da água, que era todo o seu trauma e o estresse do seu trabalho. A guerra, os zumbis, a incompetência dos guardiões. Tudo isso foi adicionando mais e mais água. A destruição de Coast City não foi uma gota d'água. Foi a onda gigante que finalmente quebrou a estrutura. Sua fúria não é maldade, é a liberação catastrófica de toda a pressão acumulada de uma só vez. É uma falha estrutural completa. Bom, você finalmente chega à bateria central, absorve todo o poder dela e emerge como uma entidade nova e aterrorizante. Parallax. A tropa dos Lanternas Verdes, a maior força policial do universo, foi efetivamente destruída. E o autor do crime, você, o seu maior e mais celebrado membro. Você não apenas falhou em seu trabalho, você se tornou o maior desastre da história da sua empresa. Pois é, a sua queda não foi uma virada para o mal no sentido clássico. Foi um colapso completo, o resultado trágico de um homem quebrado sendo empurrado para além do limite. Suas ações foram horríveis, mas foram as de alguém com uma dor inimaginável, atacando o sistema que o quebrou. Seu arqui-inimigo nunca foi sinestro. O tempo todo era você mesmo e você acabou de perder a batalha. Ok? Então você se tornou um vilão, destruiu a tropa e depois de algumas aventuras cósmicas até se sacrificou para salvar a Terra, morrendo como um herói relutante. Fim da história, certo? Uma bela tragédia. Ah, mas espere, anos depois, os chefões da sua realidade decidem que não gostaram desse final. Eles apertam o botão de reescrever. Em uma minissérie de 2004, Lanterna Verde, Renascimento, sua história é convenientemente alterada. Acontece que suas ações não foram realmente suas. Lembra daquela entidade do medo, Parallax, que seus chefes esconderam na bateria? Pois é, ela estava te possuindo o tempo todo. Pense na sua vida como um livro. Depois que o livro foi publicado e todo mundo leu seu final trágico, um novo autor, que era muito seu fã, decidiu que não gostava da história. Então ele lançou uma edição revisada que dizia: a propósito, havia um fantasma do medo controlando o protagonista o tempo todo. Isso muda tudo, mas também torna a história original um pouco barata, você não concorda? É a desculpa cósmica do "o diabo me fez fazer isso". Bom, de repente você está absolvido, matou seus amigos, não era você, destruiu a tropa, culpe o inseto amarelo gigante. É um cartão de saia livre da prisão em escala universal. Mas isso também invalida todo o seu arco de redenção. Seu sacrifício, sua penitência como o espectro, tudo isso perde o peso porque tecnicamente você não estava se redimindo de seus próprios pecados, mas dois de um parasita cósmico. Que frustrante. Essa é a humilhação final. Sua própria história de vida não te pertence. Ela pode ser alterada e reescrita por decreto editorial, para se adequar a uma narrativa mais heróica e comercialmente viável. Sua complexa e sombria tragédia, o momento mais definidor da sua existência, foi transformada em um simples caso de possessão demoníaca. Você foi roubado da sua própria queda, da sua própria responsabilidade e, consequentemente, da sua própria e duramente conquistada redenção. Depois de ter sua queda trágica convenientemente apagada da história, você finalmente ganha sua grande chance de estrelato. Um filme de grande orçamento em Hollywood em 2011. Bom, essa deveria ser a sua consagração, certo? Sua chance de ter sua história complexa contada para o mundo. Em vez disso, o resultado foi um fracasso crítico e comercial, tão épico que se tornou uma piada recorrente, até mesmo para o ator que te interpretou. Que maravilha! Sua vida horrível virou um filme horrível. Fazer um filme é como construir uma casa. Você precisa de uma boa planta, o roteiro, bons materiais, atores e efeitos, e um bom construtor, o diretor. No caso do seu filme, a planta era confusa e cheia de clichês. Os materiais eram de baixa qualidade, especialmente aquele infame traje de CGI que parecia tinta digital fresca. E o resultado foi uma casa que desabou no dia da estreia. Foi uma falha em todos os níveis do projeto. O maior pecado do filme foi a completa e total incompreensão da sua história. Seu trauma central com a morte do seu pai, reduzido a um flashback rápido e uma conversa
de autoajuda. E seus vilões? Hector Hammond virou uma caricatura. E Parallax, a entidade cósmica que personifica o próprio medo, foi transformado em uma nuvem cósmica genérica e sem personalidade. Eles pegaram a fonte do seu maior conflito e a transformaram em uma mancha de fumaça digital. Você concorda que isso é um pouco anticlimático? Pois é, esta é a sua humilhação em celuloide. Sua saga de trauma, guerra e redenção foi esvaziada de todo o seu significado e transformada em um produto genérico que falhou em agradar a críticos e ao público. O filme se tornou um monumento à mesma falta de compreensão e indiferença que nos quadrinhos te levaram à loucura. Sua vida é tão trágica que até a tentativa de contá-la se tornou uma tragédia por si só. Bom, depois de tudo isso, quem é o seu verdadeiro arqui-inimigo? Sinestro? Parallax? Seus chefes? Não, o seu maior e mais constante antagonista é o próprio anel verde no seu dedo. Pense bem, é o objeto que te arrastou para essa vida. Ele te escolheu não por suas virtudes, mas por uma interpretação errada do seu trauma. Ele te deu um poder quase ilimitado, mas te conectou a uma organização incompetente e a um trabalho que te quebrou. O anel não é um presente, é uma maldição cósmica, a fonte de toda a sua miséria. Sua vida é como uma fileira de dominós. O anel não é apenas uma das peças, ele é o dedo que empurrou o primeiro dominó. Ele te encontrou por causa do seu trauma, te deu um poder para o qual você não estava preparado e te colocou em guerras impossíveis. Pois é, todas as suas desgraças como Lanterna Verde podem ser rastreadas até o exato momento em que essa joia verde escorregou no seu dedo. Que belo prêmio, hein? O anel é a ironia final. Ele é alimentado pela sua força de vontade, mas o trabalho que ele te força a fazer é projetado para esmagar essa mesma vontade. É uma armadilha perfeita. Como manter a vontade inabalável quando você é forçado a lutar contra zumbis dos seus entes queridos e ser repreendido por seus chefes por mostrar qualquer emoção? Você concorda que é um sistema feito para falhar? Ok, no final, o símbolo do seu heroísmo é também o instrumento da sua tortura. Ele é uma prisão portátil, uma coleira esmeralda que te prende a um destino de sofrimento. Você pode criar qualquer coisa com ele, exceto uma saída. O anel não é sua arma, você é o portador descartável dele. Então, no final das contas, qual é o seu legado? Você é chamado de o maior lanterna verde de todos os tempos, mas isso não é um elogio, é uma sentença. Sua vida é a prova definitiva de que ser um lanterna verde é uma maldição. É ser escolhido pela sua maior fraqueza, seu trauma, e ser colocado em um trabalho que explora essa fraqueza incessantemente até você quebrar. É servir a chefes negligentes que mentem para você e te enviam para morrer. É enfrentar horrores que atacam sua mente e sua alma. Pense na sua vida como a de Sísifo, o cara condenado a empurrar uma pedra morro acima para sempre. Toda vez que você alcança um momento de paz ou vitória, a pedra rola para baixo de novo, geralmente na forma de uma guerra cósmica, um apocalipse zumbi ou uma repreensão dos seus chefes. Seu trabalho nunca jamais acaba. Bom, pelo menos o cenário muda, né? Seu título de o maior não vem da sua força, mas da sua trágica e interminável resistência. Você é o maior porque sobreviveu a um nível de sofrimento, traição e incompetência gerencial que teria desintegrado qualquer ser menor. Sua história é um ciclo de queda e redenção, muitas vezes reescrita por outros para se adequar à narrativa. Você nem é dono da sua própria tragédia. Pois é, a luz verde do seu anel não é a da esperança, é o brilho de um fogo que queimou tudo o que você era, deixando para trás um herói forjado na tragédia sem fim. E o aspecto mais horrível de tudo, você sempre se levanta para continuar. Que vidinha horrível!